Bom, sejam bem-vindos a mais um GWF Podcast, podcast que traz a você muito conteúdo de valor, muita informação, muita motivação e, é claro, né, muito conhecimento. Eu acho que é redundante falar informação e conhecimento, mas de qualquer forma é sobre justamente isso que a gente vai falar hoje com o treinador Iago, que além de ser um cara extremamente corajoso, que eu admiro imensamente, como eu já te disse, pela coragem de sair da casinha, sobre estereótipos da musculação e dos treinos. E sobre também a questão de as pessoas acharem que todas são iguais e que tudo vale pra todo mundo. Que não é bem assim, né? Mas antes de mais nada, agradecer imensamente seu tempo, Iago. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa aqui. Já deu pra ver que você é um cara, a gente conversando aqui no off, né? Que você é um cara de muito conhecimento e que esse papo vai render muito, principalmente cortes, tá? Então, pra você que gosta de seguir nossos cortes, GWF TV. E muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente hoje. Poxa, eu que agradeço. Vai ter a oportunidade com vocês. Os é cumprimento do jiu-jitsu, né? É do Gil, aham. Mas é uma modalidade que eu nem sabia que você praticava. Eu já fiz 6 anos de boxe chinês, já fiz Wing Chun, já fiz um pouquinho de outras modalidades do Kung Fu. Agora eu tô no jiu-jitsu. Caramba, cara, então eu tenho que tomar cuidado com as brincadeiras, sim, porque senão eu posso apanhar imensamente aqui. Porque nem armado eu acho que eu consigo reagir. O cara sabe 5 artes marcial. Mas, cara, é realmente muito interessante conversar com você, né? Porque, pra quem não sabe, o Iago é aqui do sul de Minas, né? Sim, sou daqui de Pouso Alegre mesmo. Só que o cara teve a coragem de realizar um dos sonhos de qualquer pessoa do Brasil aqui, que é pra Dubai, brasileira, que é Balneário Camboriú. Eu fui pra Dubai, cara. Eu meti o louco e fui pra Dubai. Pra Dubai brasileiro. Uhum. Que é tão difícil. Eu acho que é até mais difícil ver lá do que Dubai verdadeiro, cara. Porque realmente... Balneário Camboriú é uma cidade muito bonita, mas você passou muita dificuldade lá, né? Cara, o lance é que, tipo assim... Eu acho que as pessoas acham que é difícil, né? Na verdade, eu fui arrumando meus pauzinhos ali pra estar lá, né? O que aconteceu? Eu fiz uma formação como... No BOP, não é o batalhão, é Bases Organizacionais da Preparação Esportiva, com Éder Lima. Então, eu já tinha, tipo, meus contatos lá em Balneário Camboriú. Uma galera que já mora lá. Aí, eu fui trocando ideia com ele. Já tinha ido a umas clínicas práticas lá. Fui conversando com o pessoal, tipo, pra saber como é que fazia pra trabalhar lá. Aí, conversei com uma outra moça, Tamara Laira. Hoje ela é muito amiga minha, além de colega de profissão. E ela falou, né, foi dando os caminhos, assim. Enfim, pra resumir a história. Eu tinha mandado o meu currículo lá pra Academia Wave. Eles não me aceitaram por eu ser do sul de Minas, tipo, é muito mais difícil, né, isso dar certo. E eu, uns 3 meses depois de eu ter visto isso, eu mandei mensagem pro meu professor, né, pro Éder, falei, Éder, não deu certo lá na Wave e tal, você tem indicação de outras academias. O velho ficou pistola, falou, como assim, a Wave não te aceitou? Calma aí, fala com o Lucas, tal. O Lucas é o coordenador técnico. Aí... Em vez de falar com o Lucas, eu falei com outro professor lá de dentro, que me colocou em contato com o Lucas, e no final das contas eu tava lá dentro, tive que arrumar casa em questão de, sei lá, semanas, e em setembro de 2022, 2022 eu tava lá. Uma loucura, velho. Então, tipo assim, foi tudo em cima da hora, eu arrumei. Aí, oi família, tchau família, aí tô pra lá. Tchau família. Dia 13 de setembro eu tava viajando pra São Paulo, inclusive foi o meu aniversário. 13 de setembro, viajando para São Paulo. Aí na madrugada, de 13 para 14, em Balneário. Dia 15, trabalhando lá já. Aí pronto. E foi. Você deu um tchau família e falou, vou morar 1000 quilômetros de distância e... Foi, de verdade, a melhor experiência que eu já tive, cara. De crescimento, assim, pessoal e profissional. Porque a gente conhece muitas pessoas totalmente diferentes, uma outra cultura, uma galera com uma cabeça de verdade. Muito lá na frente, sabe? Uma cidade muito lá na frente. E o pessoal, de verdade, o pessoal aqui em Minas tem um preconceito meio paia, assim, com o pessoal do Sul, mas é um povo muito bom, tá ligado? Gosto muito da galera de lá. Eu vou voltar pra lá, vocês podem contar com isso. Então você tá aqui só de passagem novamente? Eu tô de passagem. Eu não sei até quando, só Deus sabe, né? Mas vou voltar pra lá. Mas, cara, é muito bom. Tipo, foi uma experiência sensacional. E eu comecei puxando justamente esse tema pra mostrar o nível de coragem que você teve, cara, de sair do conforto do seu lar pra morar a mais de 1000 quilômetros de distância. Dá mais de 1000, né? Velho, de carro dá umas 10 horas de viagem se você não parar. Pra mostrar a coragem que ele teve pra falar desse tema que é tão complicado, que é os estereótipos da academia, que é aquele negócio de
Se você não faz isso, você tá errado. Se você não faz rosca direta com elástico, você está errado. Né? Se você não faz aquilo, você... Todo mundo acha que todo mundo é igual. Principalmente o pessoal que trabalha com consultoria online, que eu também quero trabalhar com isso, cara. Eu tenho muita expectativa de ganhar dinheiro com isso, mas de forma honesta, de forma a não tratar as pessoas como número. E a gente tava falando sobre isso, sobre como que as pessoas acham que certos exercícios, né? Entrando no mundo da musculação, que é a sua especialidade, que a gente vai falar mais também sobre isso. Como que todo mundo acha que todo mundo tem que fazer o agachamento igual, todo mundo tem que fazer o leg press igual, e não é bem assim que funciona, né? Cara, o que me chateia, deixa eu tomar um gole d'água que a garganta tá... Não, isso mesmo, beba água, nesse calor é importante. Galera, se hidratem. O que me chateia é aquilo que a gente conversou no comecinho antes de começar a gravar. Eu falei pra você do post, agora eu não vou fazer o exposed, não. É uma pessoa, uma senhorita muito bela, né? Dada assim, enfim. Ela falando que se na sua academia não tiver esse agachamento livre, faça agachamento sumô. E se não tiver agachamento sumô, não faça abdutora. Se na sua academia não tiver rosca na polia, faça rosca direta. E se não tiver rosca direta, não faça a rosca alternada. E tipo assim, isso é uma desinformação de tamanho, sabe? Assim, é tão absurdo. E o que é pior? É ver pessoas comentando lá, tipo, nossa, obrigado, que não sei o quê, eu não sabia que não podia fazer abdutora, e não sei mais o quê. E, cara, tinha até personal trainer falando, nossa, muito bom, e blá, blá, blá. E assim, é terrível, cara. Porque as pessoas que estão lá comentando, cara, elas não têm culpa de não entender que aquilo tá errado. Não estudaram isso, Mas né? a gente que tem a cabeça, assim, graças a Deus, né, e aos estudos, enfim, toda a dedicação, a gente sabe que aquilo ali é desinformação, e fica muito pistola, né? Tô até puxando o ar. E, enfim, a pessoa, velho, eu queria muito que as pessoas entendessem isso, que não é você ficar procurando diquinhas, né? Você ficar buscando, sei lá, qual que é o melhor exercício, o que você precisa fazer, qual que é o melhor exercício, uma dica para pegar mais. Isso é desinformação, cara. E é o que as pessoas estão vendendo pra quê? Pra viralizar, pra ficar famosinho, pra ter número de view, pra vender planilha por conta de treino, de métrica de ego. E esse é um grande problema. Porque muitas das vezes essas consultorias online, né, que eu já cheguei a assinar algumas só pra ver como é que funciona, o seu treino vai ser igual ao meu treino, que vai ser igual ao treino dele, que vai ser o treino dela. Isso, assim, quando tá vendendo planilha de treino pronta, né? Porque consultoria mesmo, uma consultoria bem feita, isso que eu quero dizer, né? esse pessoal que vende esse tipo de... foi bom você falar isso. O pessoal que vende esse tipo de conteúdo de desinformação, de falar assim, se você não tem esse aparelho, faça esse, como se todo mundo fosse igual, como se ninguém tivesse lesão, como se ninguém tivesse limitações... E ficam vendendo treino no literalmente Ctrl-C, Ctrl-V. E isso é muito triste, cara, ao mesmo tempo revoltante, igual você disse, que eu também fico pensando isso. Porque muitas das vezes as pessoas deixam de... Não é querer raçar sardinha, não, tá? Mas as pessoas deixam de contratar uma pessoa que ela conhece pessoalmente. Ela pode olhar no seu olho e falar assim, cara, eu não gostei desse treino, por que você colocou esse exercício? Elas preferem contratar uma pessoa que tem mais seguidor no Instagram, que às vezes nem é formado, só porque é mais popular, que vai lhe passar um treino que é igual de todo mundo que ele vai passar, cara. Que ele não vai nem olhar, ele não vai pedir nem foto sua pra saber como é que tá seu corpo. Pra fazer um treino, pra pensar em uma estratégia. E isso tem que acabar, cara. Isso tem que acabar. Mas sabe qual que é o grande lance também? Que, assim, o que vende? É você agregar valor pra aquela pessoa. Então, por mais que... Né, que nem eu falei dessa senhorita aí. Por mais que ela esteja vendendo uma desinformação, ela tá agregando valor para aquelas pessoas ali. Só que qual que é a grande falha de muitos personal trainers, e não só personal, mas eu vejo fisioterapeutas, eu vejo nutris, eu entro no perfil de uma galera geral, que às vezes me segue, saúde no geral, tá? É não saber vender o peixe. Porque, assim, fica muito... Eu já fui assim, cara, por isso que eu tô falando. E é um processo difícil de desconstrução. Porque o conhecimento na nossa área, ele parece palpável para as outras pessoas. Ele parece que ele tá concreto ali. Porque para nós tipo assim, quando eu falo para um cliente de escápula, ombro, articulação glenohumeral e não sei o quê, para mim isso é muito concreto. Óbvio. Na hora que eu falo, eu consigo visualizar. Só que meu cliente não, cara. Então, dependendo da forma que você fala no Instagram,
as outras pessoas não vão entender. Aquilo vai ser muito abstrato para elas. Só que se eu viro e boto assim, eu fico na frente da tela, uma roupa vermelha, igual eu falei pra ti lá, né, da moça, apontando as imagenzinhas, uma imagem super tosca daquele livro antigo de musculação, sabe? Então eu fico apontando, esse sim, esse talvez, esse não. Olha como isso é simples. Entra na mente. Então, o papel hoje do profissional bem intencionado, profissional de valor, profissional com princípios, sabe? Qual que é a palavra aqui? O profissional que está comprometido com a ética e com a saúde da pessoa. Com a saúde da pessoa é simplificar a linguagem e tornar isso acessível às pessoas, sabe? Então, tipo assim, é pegar os valores que ele tem e falar, cara, eu vou tornar isso acessível à galera. E, pô, se ele quer falar de treino, pode falar de treino. Se vocês verem os stories que eu postei esses dias, esse assunto de dica de treino, como treinar, não sei o quê, é algo que eu não quero trazer mais porque eu tô frustrado com esse tipo de coisa. Eu falo para as minhas alunas, meus clientes, com toda certeza, óbvio. E dou show, dou aula para eles. Até porque você conhece bem eles, né? Exato, porque eu sei como conversar com cada um. Eu sei o nível de conhecimento de cada um. Mas a rede social é uma coisa que eu não quero trazer mais, saca? Só que eu tô trazendo outras coisas lá. Eu falo da musculação de uma outra maneira. Eu tô trazendo mais sobre essa questão de motivação, enfim, é outro papo, né? Mas é isso, cara. Eu acho que essa é a ideia. O profissional de educação física, de nutrição, de físio, enfim, precisa ter essa clareza. Tem que se comunicar de forma simples. E, cara, passar o trator em cima dessa cambada de... Pode falar palavrão? Safadinhos, esse bando de safadinhos. Essa cambada de pessoas não comprometidas com o bem-estar da sociedade. É que, literalmente, a gente quer fazer as pessoas entenderem através dessa conversa que... Você não é só um número, cara, tá? Você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo real. Você não é um número. Vou lá comprar a consultoria online de um blogueiro que nem sabe que eu existo. Talvez, se ele for um blogueirinho bonzinho, ele vai perguntar, você tem lesão? Talvez. Talvez. Mas a maioria das vezes nem pergunta, cara. Ele pergunta, qual é o teu objetivo? Quantas vezes por dia você consegue treinar? Quantas vezes por semana você consegue treinar? Ele fala, e tanto. Alguns pedem foto, outros nem foto não pedem, e te manda a planilha. Aí você fica pensando, tá, cara, mas você passou um exercício aqui, eu tenho a ruptura total do LCA. Eu não consigo fazer, e agora? Aí às vezes o cara nem te responde. Ou te deixa lá no vácuo por um tempo até ele achar uma solução no ChatGPT. Agora, se eu mostro a mesma estratégia, eu monto a mesma estratégia com um cara que eu conheço, que tá ao meu alcance, não precisa nem ser um cara que eu conheço, pode ser sim um cara famoso e tal, mas que é um cara sério. Ele já vai sendo as primeiras coisas que ele vai me diagnosticar na anamnese é sobre isso, né? Sobre as lesões, sobre limitações, que é esse o trabalho do personal, né? Que você faz, por exemplo. E aí que tá a questão de agregar valor e que o cara tem que ser esperto, né? Tipo assim, primeiro de tudo, buscar aprender essas coisas, né? Então eu já dei a cal aqui, tem o BOP, tem... Hoje não é mais Glute Academy, eu não sei como é que o Renato Pericinoto tá chamando o... Enfim, mas tem o Éder Lima, tem o Renato Pericinoto, tem o Mura, tem muita gente, enfim, que dá pra seguir, que dá pra aprender muita coisa com essa cambada, sabe? Então, assim, falta de conhecimento não é falta de força de vontade mesmo de buscar aprender. Então, hoje tem muito lugar que a galera que é profissional pode aprender pra se especializar e ficar foda, sabe, no ramo e se diferenciar. E é justamente essa diferenciação, cara, que torna o trabalho mais caro. E a pessoa, na hora que tá apresentando o serviço ali pro cliente, tipo, e aí? Qual que é o teu objetivo? Tal? Você tem alguma lesão? Tem algo que te limita? Qual que tá sendo a sua dificuldade? Na conversa, no script dela. Porque na hora que você tá conversando com o cliente no WhatsApp ou no Insta, aquele é script de venda. Então, na hora que você tá descobrindo, conhecendo a pessoa, é ali que você vai apresentando o teu diferencial, você vai mostrando quem você é, entendeu? E é justamente o que você tá comentando aí. É diferente de você estar conversando com um profissional, seja blogueiro, sei lá, que tá vendendo um produto que não é, tipo assim, óbvio que se não for voltado pra lesão, o cara vai vender uma parada mais simples mesmo. Aí tá tudo bem, entendeu? Tipo, aí a pessoa também vai pagar mais barato. Então, se o seu produto é pra isso, né, se teu consultoria vai ser pra resolver lesão, aí, cobra mais caro, mas também tua conversa vai ter que ser mais profunda. Mas aí eu entendo, saca, Jeff, que se, por exemplo, aí tu vai ter uma esteira de produtos. Você pode ter uma coisa mais escalável. Daí, aqui é umas planilhas, tal, você já tem uma cartela de clientes, você identificou
alguns padrões e tal, você consegue fazer aquilo ficar mais rápido. Não tem nada de errado nisso, até porque tem pessoas que vão querer comprar isso aí. Pô, é uma maneira de você crescer. Mas sim, se tem pessoas que têm necessidade, pô, você precisa atender. Viu? É que eu acho que o maior princípio da educação física no geral, até mesmo da nutrição também, da fisioterapia, é a especificidade, né? O princípio da especificidade, que eu sempre erro pra falar essa palavra. Especificidade. E eu tenho um pouco de dificuldade por causa do aparelho, né? Por isso que é importante você cuidar dos seus dentes também. Mas enfim, e isso acaba também sendo usado de forma errada, principalmente na internet, que são as pessoas querendo, como a gente estava falando, né? Querendo generalizar, que é uma coisa que jamais pode acontecer. Até uma coisa que eu aprendi na prática que não pode ser feita é você julgar também as pessoas generalizando no sentido de físico. Porque, por exemplo, você lutou 4 ou 5 artes marciais, né? E luta ainda. Hoje eu faço só o Gil, já algumas outras. Mas ainda assim, não tem como você se dedicar tanto ao fisiculturismo, por exemplo, que vai totalmente contra o jiu-jitsu. Eu não tenho nem, como é que fala? Pretensões. Nem pretensões e muito menos estrutura pra um físico. Exatamente. Tipo, como é que era o nome do outro cara que tava aqui? Alan? Isso, Alan, né? É o maior atleta que eu vi na minha vida, cara. Jamais que eu vou conseguir ter um físico igual dele, velho. 130 quilos seco, sem gordura. Então, eu nem quero. Músculo. Nem quero tentar, sacou? Exatamente, e tá tudo bem, cara. Isso eu quero dizer. Quando eu comecei a estudar educação física, eu pensava assim... só do cara ser educador físico, ele tem que saber treinar e tem que ter um corpo bom. Isso é obrigação, entendeu? Realmente. Tá no shape é obrigação. Educador físico, a obrigação tá no shape. Mas eu pensava assim, por que tem cara que é formado em educação física, mas não é fortão, não é grandão? Aí eu ficava pensando, por que, cara? Se o cara aprendeu, se o cara quer ensinar... Aí eu fiquei mais velho, eu estudei educação física e eu não estou fortão, não estou grandão. O que eu quero dizer com isso? Que vai do objetivo de cada um, vai da genética de cada um. E a educação física não é só fisiculturismo e lutas. A educação física é vôlei, a educação física é futebol, a educação física é futsal, a educação física é natação, a educação física é ginástica laboral. Então, cada um tem seu, digamos assim, sua área que goste, que quer trabalhar. E cada um, consequentemente, tem um físico que melhor se adeque àquela modalidade, né? Claro, sim. Sim, agora você pegou o viés certo. Assim, se a gente tá falando professor de musculação, professora de musculação, você tem a obrigação de estar no shape. Isso é o mínimo. Pelo menos um shape de surfista igual eu, assim. Tem a obrigação de estar no shape. Eu também tive minha época magrinho, velho. Pô, Diego lembra de mim, assim. Eu sei como é que é. Todo mundo que me vê hoje quando eu voltei pra pousar, você tomou suco, né, Iago? Todo mundo fala que eu tomei, Fiz amor com suco. Eu falei, não, mano, eu não fiz, velho. Você não fez amor com suco? Foi inspiração divina mesmo, assim, sabe? Será que você é fake nerd? Não é fake Nery, é Nery mesmo. Nery. Pode chamar ele que ele bate o martelo. Stay Nery, kids! Stay Nery, kids! Totalmente Nery. Mas é isso, velho. É exatamente assim, tipo, cara, shape, você não pode julgar a pessoa, você tem que saber, cara, o que essa pessoa faz? A vida dela, entendeu? Não vai falar pra um jogador de vôlei... Se pesar 130 quilos, pura massa muscular, tá maluco, bicho. E também pode acontecer igual aconteceu comigo, né? Ficar julgando as pessoas aí, falando assim, por que o cara lá não é fortão? Por que não é grandão, sendo que ele é professor e tal? Aí fui lá, rompi o joelho e não consigo ficar fortão, porque eu não consigo treinar igual com as pessoas. Não, mas fora da brincadeira, realmente cada um tem sua genética, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus objetivos, né? E cada um também tem suas lesões, que isso eu acho que é o ponto primordial, até porque eu passei por algumas, e aí sim eu dei valor realmente a ter pessoas de confiança e profissionais completos ao nosso lado. E isso eu acho que é um dos maiores pontos positivos de ter alguém, se for possível para você, né? Alguém da sua confiança, alguém do seu círculo social, cuidando dos seus treinos, cuidando das suas dietas, da sua saúde no geral, né? Do seu eixo hormonal. E, cara, isso não acontece quando a pessoa compra o treino do blogueirinho que ficou famoso do dia pra noite, cara. Então, eu fico indignado. Por isso que eu quero te dizer, cara. Não adianta. Mas tal pessoa tem shape e você não, por isso você tá falando isso. Realmente, cara, concordo, mas não é só por isso. É porque realmente a gente, como vai ficando mais velho e vai estudando mais, a gente percebe que é tudo muito difícil, cara. Por exemplo, qual que é o certo... Você que é um professor formado, qual que é o certo? Eu agachar, no agachamento livre, até colocar o bumbum no chão, até o meio, até o começo, qual que é o certo? É o que dá certo pra você, velho. Não tem um específico, né? Não tem como falar, entendeu? Isso que eu quero dizer, cara. Isso que eu quero dizer. E além disso também, entrando já nessa área, né? Agora que a gente vai e volta. O que te fez querer estudar educação física, cara? Porque você já é um cara que pratica várias modalidades. Você poderia ter também seguido
a direção de ser um instrutor de lutas, né? Um professor de lutas, mas você quis trabalhar com musculação. O que te fez querer trabalhar com isso? Cara, eu comecei, na verdade, fazendo psicologia em 2013. 2013. Fiz psicologia por 3 anos. Aí em 2015 eu tranquei. E em 2015 eu tinha começado a dar aula de inglês. E até 2016, que foi quando eu... E nessa época, eu tinha voltado a fazer artes marciais. Eu tinha voltado a fazer boxe chinês. Aí eu fazia lá com o Secund Denilson. Foi nessa época. Uhum. E, cara, o mestre Denilson, ele é licenciado e bacharel em educação física. Aí, papo vai, papo vem com ele sobre essas coisas, entrou na minha cabeça, pronto, eu quero trabalhar com educação física também. E em 2017, eu comecei. Eu acho que foi muito mais pela influência dele, porque eu admiro muito ele, né? Esses dias mesmo fui lá na academia, ele abriu agora perto da Top Life, fui lá trocar uma ideia com ele. Muito legal como ele... Um cara muito massa, velho. Lembra da minha família, sabe? A gente trocou outras ideias. E foi isso, cara. Tanto que, lá no último ano ali, o meu TCC foi sobre a importância do treinamento de força nos esportes de combate. A minha ideia era trabalhar... Coincidência. A minha ideia era trabalhar com atletas de luta. Só que, por conveniência do mercado de trabalho e influência de pessoas na minha cabeça, eu acabei trabalhando com o público feminino. Então, a vida inteira, assim, os 4 anos que eu tenho de formado, foi trabalhando com o público feminino. E hoje, bom, continua, é a maior parte do público, e trabalhando com musculação, cara. Acho que foi a prática que me fez começar a gostar. E, de verdade, na época da faculdade, eu não gostava, velho. Ipa. Acho que meu bíceps era da finura do meu antebraço, assim. Caramba, cara. Então já é uma excelente forma de você vender seu peixe, é mostrando suas fotos do passado e as fotos e vendo você pessoalmente, né? Como a evolução que você teve, de acordo... Eu lembro. Eu tenho foto ainda. Putz, eu tenho foto ainda. Tem que lembrar se eu tenho essas fotos. As fotos que você era um menino menos forte. Nossa senhora, era não, a gente tem que ser sincero, era um grilo, sabe, desnutrido. Era difícil. Não, era difícil. Não, isso é importante também, que é uma forma de você vender seu peixe e mostrar que é possível. E além disso também é interessante você falar sobre isso, porque então você não era o tipo de pessoa que era apaixonado por essa área, né? Praticar esportes eu acho que quase todo mundo é. Mas se não era apaixonado pela área de ensinar, de lecionar educação física desde muito novo. Eu sempre gostei muito de ensinar. Tipo, é muito louco, porque o meu pai, ele sempre falava, filho, você tem que ser professor de faculdade, blá, blá, blá. Eu nunca dei muita moral. Mas eu sempre gostei muito de ensinar. Tanto que dentro das artes marciais mesmo, eu sempre estudei por fora com o mestre, né? Tipo assim, me ensina a ser professor da arte. Além das aulas, você ainda ficava um tempinho a mais. Eu ficava junto e tal, eu tava sempre lá. Então, eu queria ser professor. Tanto que eu fiz curso de instrutor lá com ele, tá? Então, sempre essa coisa de ser professor tava muito presente. Então, eu vejo muito isso. Eu gosto muito de ensinar. Eu também passei a admirar muito agora que você falou que você era professor de inglês, cara. Uhum. Que realmente o inglês é o idioma cada vez mais obrigatório no nosso dia a dia. Necessário. Uhum. E, cara, não é muito estranho um cara que era professor de inglês virar professor de educação física? Foi uma coisa da época, velho. Tipo, um amigo meu virou e falou, cara, você tem que vir aqui trabalhar e não sei o quê. Tipo, me pilhou, assim, de um jeito. Daí, eu fui. Deu certo, cara. Deu certo. Eu aprendi mais inglês trabalhando do que eu sabia na época. Foi Sério? assim, foi na época. Uhum. Mas então esse a prática leva à excelência, cara. Um professor de inglês, ele sabe falar inglês fluente? Professor de inglês? Eu não sabia, não. Eu dava aula pras crianças. Ah, entendi. Entendeu? Eu dava aula pras crianças. Né? Aí, com o tempo, eu fui melhorando, fui pegando mais turmas e tal. Entendeu? Pega essa, galera. A prática leva à excelência. Você nunca vai ser bom logo de cara, caceta. Entendeu? Então, tipo, tem que fazer pra ser bom. Então, foi o que eu fiz. Tipo, eu comecei, fui aprendendo, fui estudando e tal. E, cara, é muito louco. Chegou uma época que eu tava ficando melhor. E hoje, cara, hoje meu inglês tá muito melhor que antes, entendeu? Porque você vai praticando, assim. E é importante demais o inglês hoje, que tem muitas pessoas de fora do Brasil, aqui no Brasil. Muitas pessoas que eu já vi aqui em Pouso Alegre mesmo, já vi gente da Índia, gente da Holanda, italiano. E olha como faz diferença, cara. Tipo, a época que eu trabalhei na Top Life, teve uma vez que foi um gringo lá.
Quem chamaram? Iago, vem cá atender o ninguém gringo conseguia pra conversar nós. com ele. Ninguém conseguiu. Quem foi vender suplemento na GWF lá do coisa? You need protein, my friend. Protein, This best protein. flavor, the best flavor. Come on, buy. This is amazing protein. Trocando ideia com o gringo, falando pra ele onde dá rolê em Pouso Alegre. Aí, e teve outra vez que foi lá em Balneário Camboriú. Era um casal, os dois britânicos. Cara, foi sensacional, O velho. inglês britânico é ainda mais difícil, né? Porque ele é mais arrastado. What's up, my friends? Mas How era are legal you? falar com os dois divertidos. Cara, e agora saindo um pouco desse tema de generalização, né? Que as pessoas têm trazido, ou trago, melhor dizendo, à tona. Então, se isso não é o eficaz, o que seria eficaz? O que faz realmente a gente ter sucesso em alguma coisa? O que faz a gente conseguir desenvolver o físico, desenvolver a nossa saúde, melhorar a nossa saúde? Eu sei que até é um pouco mais da área da educação física, mas como você disse, você cursou psicologia também. E é extremamente importante, né? Como é que eu consigo ter sucesso na minha vida, literalmente? Pra deixar claro que eu fiz 3 anos só da psicologia. Eu Mas é larguei muito no tempo, terceiro cara. ano. É Mas muito enfim. tempo. Um tempinho bom. Cara, eu achei mesmo que você ia fazer essa pergunta. Se bota fé, eu tava lá em casa pensando, cara, não é possível que ele vai perguntar isso aí. Mas enfim, eu acredito muito no que o Wesley fala. Wesley de Lonogari, ele fala assim, que a excelência é trivial. Então, o que é isso? É basicamente você fazer o básico bem feito todo dia. Então, assim, se você faz o trivial de maneira constante, você se torna excelente naquilo que você está fazendo. Porque você está todo dia fazendo um pouquinho. Então, vamos trazer isso, né, de um exemplo mais prático. A pessoa que quer começar a treinar. A galera muitas vezes fala, mas eu não vou conseguir treinar 6 dias na semana. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Você não precisa começar a treinar 6 dias na semana, mas você consegue começar a treinar 3. Consegue começar a treinar 4 dias? Vai lá, coloca na tua agenda, vai treinar segunda, terça, quinta e sexta. Beleza, cumpriu. Cumpre toda semana, faz isso aí. Você tá sendo trivialmente excelente no que você tá fazendo. Porque é muito básico isso, cara. Você tá indo na academia 4 dias na semana. E o fato também de tu recompensar esse processo, cara. Tipo, anota num caderninho toda noite. Sabe, escreve, olha, hoje eu fui na academia. Cara, como eu tô feliz por estar fazendo isso. Hoje eu comentei com você antes. Escreve, eu sou muito bom nisso que eu tô fazendo. Isso é o journaling, né? Uma técnica de escrita. Então, cara, eu boto muita fé que sucesso é isso. Sucesso é você atingir um objetivo. E atingir isso com excelência. E é o arroz com feijão bem feito, sempre. De forma constante, É né? muito louco, cara, porque, tipo, se você pegar a vida de um atleta, pegar em time-lapse, vai ser o filme mais chato, mais escroto, mais, tipo, entediante que você vai ver na sua vida. Porque é a mesma coisa todo santo dia. E os caras são muito foda, velho. Pega o Chris Bumstead, pega a Fran, sabe? Franciele Matos, pega o, né, falecido Ayrton Senna. Vamos lá, vamos pensar mais alguém. Kobe Bryant. Kobe LeBron Bryant, James. sabe? LeBron James. Sei lá, enfim, tem N atletas. O da natação, esqueci o nome Michael dele. Phelps. O Phelps. Tipo, o cara, ele tem uma rotina, velho, e é sempre a mesma coisa. Se eu não me engano, antes de nadar, ele ficava meio isolado, ele sempre dava o mesmo tapa, a mesma coisa, sempre fazia a mesma coisa. Parece que ele treinou 3 anos sem folga. Sim. Nem Natal, e, mano, nem Ano isso Novo. é trivialidade da excelência, entendeu? É sempre a mesma coisa. Se fizer uma coisinha diferente, dá uma desandada. Mas não é porque, tipo assim, isso não é sobre-humano. É simplesmente fazer o básico bem feito. É o que eu boto fé, tá ligado? Eu tava mostrando pro Diegão mais cedo ali, a hora que a gente tava na recepção. Eu boto tudo na minha agenda, cara. Google Agenda, não é nenhum aplicativo extraordinário místico que ninguém conhece. É do Google. Bota na agenda, cara. Bota treino, bota café, bota o almoço, bota a chamada que eu vou ter com o cliente, bota a hora de estudo, de leitura. Pra mim funciona muito bem, porque eu me organizo. Pronto, velho. A vida fica perfeita assim. E teu corpo se acostuma, né? Cara, se acostuma. E quando sai, você se sente perdido. Porque antes a vida parecia ótima sem isso. É igual dormir mal. Você acha que tá dormindo bem até você começar a dormir direito. Mas depois que você começa a organizar, aí tu vê que realmente as coisas estão entrando no eixo. E quando você não consegue fazer o que tá predisposto, o que tá escrito ali, você se sente muito mal, né? Que isso até me acontece de vez em quando também, cara. Pode falar, perdão.
E, por exemplo, gosta disso aí que você coloca o horário de acordar e tal. Se eu acordo, que todo dia eu acordo 6h30, geralmente. Todo dia. Se eu acordar 6h45, eu já fico puto comigo mesmo, cara. Eu penso, pô, 15 minutos que eu perdi que vai me atrasar. Tomar café, ir pra academia, voltar, tomar banho e ir pra loja. Pô, mano, aí Isso te acontece? Aí é que tá. Porque, tipo assim, qual que é a recorrência disso? Tipo assim, é tua responsabilidade tudo que você faz. Mas assim, tá fazendo isso sempre? Se tá virando um hábito, aí você já tem que tomar cuidado. Qual que é o gargalo? Tá sendo o horário que você tá dormindo mais tarde? Então tá simplesmente sendo o botão soneca que você tá apertando? Então, onde que tá sendo o gargalo? O que que tá precisando fazer? Mas se é uma coisa que tá, tipo, é de vez em quando, então, tipo, se o que você faz sempre, com maior frequência, é acordar no horário certo, pô, beleza, você não precisa se martirizar por causa de uma vez que você acordou 15 minutos mais tarde, entendeu? É igual a mesma coisa aqui, tipo, tem dias que eu não acerto 100% da minha agenda, eu tenho que ficar remanejando. Mas eu sei que é porque, putz, eu tive que fazer outra coisa, surgiu algum imprevisto e tal. Por isso que é tão bom o journaling, você pegar no final do dia e escrever o que aconteceu. Falar, putz, olha, aconteceu tal coisa, tal, você ganhar consciência de si, do que acontece, do que você fez. Porque senão tudo fica muito automático, velho. E é legal, e se cara. fica automático, você simplesmente deixa aquilo esvair assim, ó. Então esse lance que tinha até nos filmes americanos de adolescentes, de ter diário, de ter agenda, realmente você acha que pode ajudar e ajuda a gente a ser uma melhor pessoa, ser uma pessoa mais grata e mais organizada? A escrita tem que ser intencional, cara. Tipo, não é chegar, querido diário, hoje eu conheci uma fulana muito linda. Não é assim. Tipo, é chegar e eu falo, tipo, como é que eu vou te explicar isso? Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever, tipo, eu gosto de escrever sobre as coisas que eu fiz no dia, tipo, alguma reunião que eu tive e tal, coisas que eu aprendi. Coisas que te agregaram, né? Exato, coisas que me agregaram, porque, por exemplo, como eu produzo conteúdo, pra mim é muito bom, às vezes, escrever uma ideia que eu tive ali. Tipo, tal coisa, tal, eu escrevo rapidão. E eu também gosto de escrever afirmações sobre mim. Mas, tipo, esse é um cuidado que eu gosto de passar pro pessoal. Porque se você vai eu posso falar o nome aqui? Pode. Tá. Se você vai tipo, eu já fui em Método CIS, Protagon, sabe, essas coisas. E os caras lá, o que eles falam? Eles falam sobre afirmações positivas, falam aquelas coisas bonitas pra você, só que, tipo, se você vai com uma cabeça muito, muito verde ainda, tu não entende direito o negócio. E essa questão de afirmação positiva não é você falar assim, eu sou milionário, eu sou muito rico, eu não sei o quê. Não, é tipo assim, você fala, olha, eu tenho toda a capacidade de ajudar muitas pessoas com muito amor e dedicação e ser recompensado financeiramente por conta disso. Cara, isso é muito mais lógico, consciente e verdadeiro do que falar eu sou milionário. Rios de dinheiro entram na minha conta todo dia. Tipo, você não vai acreditar nisso. Agora, se você escrever uma coisa que você consegue acreditar, com o tempo você começa a fazer essas coisas acontecerem na sua vida. Porque a minha terapeuta, foi um papo que eu tive com ela esses dias porque eu tava muito mal. Os nossos pensamentos, eles têm que estar alinhados com as nossas ações. Alinhados. Pensamentos alinhados com as nossas ações. Se por mais que você trabalhe todo dia, tu vai lá, se mata no seu trampo, se dedica nos seus treinos, você vai lá, se dedica pra sua esposa e tudo mais. Você chega no final do dia e você se acha um merda, e, sabe, se trata mal, acha que você não vale nada, o que você pensa não tá de acordo com o que você faz. E isso não pode acontecer, porque senão você vai invalidar tudo que você faz. E no primeiro resultado que você tiver, você vai achar que não merece e vai sabotar esse resultado. E não vai querer ir além. Não conseguir escalar aquele resultado. Não vai ir além. Tipo assim, eu só posso ir até aqui. Até esse threshold aqui, eu só posso ir até aqui. Aí eu posso ganhar até X, posso ter até X de shape. Além não posso. Então, se você quebra esse platô nessa parte mental, as crenças suas, você fala, não, mano, eu sou bom nisso, eu sou capaz, eu sou merecedor. De forma consciente, uma forma que você acredite no que você tá falando, sabe? Aí você encaixa a pecinha de Lego ali. Aí as coisas começam a crescer e assim vai. Mano, de verdade, depois que eu comecei a fazer isso, até o meu Instagram ali começou a melhorar, sabe? Comecei a fazer com mais vontade, com mais alegria, sabe? E naturalmente as coisas vão acontecendo, velho.
Assim. E é muito legal esse lance, cara, porque que nem a gente tava conversando anteriormente, né? E a nossa mente acredita, nosso corpo e nossa mente acreditam naquilo que a gente diz pra nós mesmos. Sim. Uhum. E entra Total. muito até que a gente tava conversando também, essa questão de autoconfiança. Eu penso assim, cara, eu acho que, se não me engano, tem estudos que mostram que o ser humano é extremamente replicável até os 8 anos de idade, né? Que é quando a gente tá começando a aprender as coisas, e a gente imita literalmente as pessoas mais próximas de nós. E aí tem um estudo que mostra que, se não me engano, até os 8 anos, coisa assim. Até os 7 anos a criança, ela tá sendo formada ali, tipo, Tudo todas que ela as vê, ela crenças imita, né? dela, tipo, ela aprende muito ali. Só que eu penso diferente, cara. Eu acho que a gente é assim a vida inteira. A vida toda tu aprende muita coisa. E é isso. muito importante a gente acompanhar as pessoas certas, ouvir as pessoas certas. E eu sempre, desde muito novo, gostei muito do Cristiano Ronaldo justamente por isso, cara. Não pela questão de que ele tem mais gol ou que ele ganha mais título, pela questão da autoconfiança, cara. Como que isso realmente faz diferença. Eu sempre via ele como um cara muito confiante de si mesmo quando ele tinha motivos pra não ser. E é uma linha muito tênue entre isso e a arrogância, cara. Então, é muito complexo, né, falar sobre isso, mas faz todo sentido o que você disse, cara. Faz todo sentido porque a gente, a partir do momento que a gente explana pro universo coisas que a gente quer, tanto coisas boas quanto coisas ruins, elas acontecem. Então, eu acredito muito nessa sua filosofia. Não faço tanto, não sou do tipo de escrever ali. Até acho interessante, até vou aderir a essa tática, porque eu achei bem interessante, porque a gente passa também a dar valor nas pequenas coisas, entre aspas, né, cara? Porque eu gosto de dar... Já começou a agradecer todo dia pela tua esposa, cara? Então, cara... Caralho, que mulher da hora que eu tenho do meu lado, Então, cara, véio. eu tenho uma namorada bonita, cara. Então, mano, cara, que louco, quem diria que eu com 12 anos, que era feinho pra caramba, ter uma namorada bonita com 28, cara? Olha pra você ver que coisa maravilhosa. Não? E realmente, cara, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a entender que, como eu disse, eu gosto de dar exemplo. Eu gosto de exemplos reais das coisas. Isso é o que vende. Quando eu machuquei o joelho, eu literalmente não conseguia andar. E quem machucou o joelho grave sabe como é que é. Eu rompi o ligamento, então não conseguia andar. Ficava mancando. Aí eu comecei a perceber como que é uma coisa muito fantástica você levantar de madrugada rápido pra ir no banheiro quando você tá apertado. Vai fazer isso com o joelho machucado, cara. Entendeu? Aí eu comecei a pensar, cara, andar é uma coisa magnífica, cara. Que mágico, velho. Você começa a ser grato, né? Exatamente, porque você já sentiu cara. que é a falta disso, né? Exatamente. E o ser humano é muito disso, né? Só começa a dar valor quando sente a falta. Exato. E esse hábito que você tem, com certeza, contribui pra você não dar a falta de nada. Quer dizer, você dá valor antes mesmo de ter a falta. Pô, hoje eu ajudei uma pessoa a se sentir melhor. Cara, isso não tem coisa melhor. Cara, e é uma parada, tipo, é um exercício difícil de fazer, né? Porque realmente é muito mais fácil você dar valor a algo depois que você recupera ele, né? Tipo assim, perdi esse celular, fui roubado. Nossa, aí que você começa a lembrar, meu Deus, meu trabalho tá ali, meus contatos estão ali, que não sei o que. Não consigo ver meu YouTube mais. Como é que é a música da Maísa? Da Maísa, né? Meu mundo caiu. Não lembro se é dela. Mas enfim, aí você começa a dar falta. Mas, pô, chegou tu em casa todo dia, agradeceu porque você tem um celular bacana na mão pra você trabalhar e tal. Enfim, tô falando do celular, mas isso vale pra família, vale pro podcast que a gente tá agora aqui conversando. Pra saúde. Pra saúde. Cara, é tudo, velho. Uma parada que você falou do Cristiano Ronaldo que eu acho muito massa é que ele tem esse comportamento, não é agora que ele é uma estrela. Desde sempre, né, cara? Desde a época que ele era um garotinho lá na Madeira. A excelência trivial. A excelência trivial. É um hábito que é repetido de maneira constante ali, ó. Pá, sempre. Aí, o que acontece depois? Tá lá fazendo... Cara, e isso é muito interessante isso, mesmo você falar disso, porque hoje o Cristiano Ronaldo é bilionário, todo mundo conhece, todo mundo é fã. Mas ele continua indo na academia todo dia. Todo dia. Faz mais de 20 anos, não, exagero, mas deve fazer uns 15 anos que eu acompanho ele, que eu conheço ele, que eu sei que ele existe. E a vida inteira é a mesma conversa. O Cristiano Ronaldo treina demais. O Cristiano Ronaldo treina demais. E ele com 40 anos continua treinando, cara. Então por que nós, entre aspas, assim, pessoas que não têm o sucesso que ele tem, não conseguimos fazer isso, cara? Aí que tá o limiar da autoconfiança e da arrogância. A arrogância tá em quem fala, ele treina demais. A pessoa é tão arrogante que ela acha que ela é capaz de julgar a pessoa que tá fazendo algo bom na vida dela, sabe? Isso é arrogância, entendeu? Arrogância não é você falar, cara, eu sou bom nisso. É os críticos de celular, igual quando o cara posta foto do shape e fala... É crítico de privada, tá ligado? Tá sentado cagando lá e tá falando, que merda. Você posta uma foto lá e fala, mas cadê sua panturrilha, cadê seu bíceps, não sei o quê. Não, cara, pelo amor de Deus, tá ligado?
E isso é legal você falar sobre isso, porque acontece muito, cara. Acontece demais. Agora mais maduro, quando era moleque não era assim, né, cara? Quando era mais novo eu não pensava assim, mas hoje eu vejo, por exemplo, igual o Alan mesmo que a gente citou, o cara pesa 130 quilos, né, de músculo, fisiculturista gigantesco. 130 quilos de músculo é muito músculo. Cara, bicho. ele falou que come a mesma dieta, se não me engano era 2 anos, tipo assim... A moça também tava o quê? Treinando há um ano, a esposa dele, a doutora Emerentina, ela também, eles comem a mesma coisa todo dia, Excelência trivial. Treinando todo dia. Cara, você tem noção de como que é difícil pra caramba isso, né, cara? Isso eu tô falando pras pessoas, né? Você tem noção. Mas ele, de qualquer forma, é absurdo, cara. Hoje mesmo eu não fui treinar ainda. E, cara, olha, agora minha cabeça tá num fluxo tão maluco que eu não lembro se eu falei isso no primeiro bloquinho. Idade, viu? Mas é idade, 31 anos. Ômega Apesar 3. de não ter cara, né? Você não tem cara de 31 anos, 31. não, mas... Mas, tipo assim, a Ana Jordes fala disso, Eslin Delanogari fala, Henrique Bagete fala disso. É sobre ter mente e corpo de atleta, beleza? Não significa que você vai ter, tipo, o corpo do Alan, sabe? Ou do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo. Ou a mente brilhante, tipo assim, do Steve Jobs, Michael Phelps Einstein, também é absurdo. sabe? Vai ter o corpo do Phelps. Não é isso. Significa o quê? Que se você adotar os mesmos princípios, as premissas que regem os hábitos dessas pessoas, é o quê? Repetir a mesma coisa todo dia. Fazer de uma forma disciplinada. Se errar, tá tudo bem, cara. Eu não sou um bosta só por causa disso. Eu só vou voltar pro foco. Sabe? Essas pessoas têm... E não são segredos. São coisas que elas estão ali pra compartilhar, velho. Se você chegar pra conversar, elas vão compartilhar com você, entendeu? E se fizer isso, você vai ter resultados semelhantes. Porque você tá seguindo princípios. Você não tá seguindo diquinha de Instagram. Seguindo qual é o melhor exercício. Qual que é a dieta da moda. Você não tá fazendo essa merda. Tá seguindo princípios. E é isso que faz você chegar na excelência. E é muito bom falar sobre isso, que a gente tá falando sobre repetir hábitos e repetir escolhas. E nessas escolhas, coisas que fazem bem pra você, que fazem sentido pra você. Mas realmente, quando você começa a ler livros de pessoas bem-sucedidas, porque eu gosto muito de biografias, cara. Eu já li, muito legal, tá? Eu tenho a biografia do Silvio Santos, tenho a biografia do Einstein, que nem é uma biografia de fato, né? Mas é um livro sobre o Einstein. Tem do Jeff Bezos, tinha do Arnold... Do Cristiano Ronaldo que eu quero ter também, só que tá em inglês, então eu teria que pedir sua ajuda pra conseguir ler, né? Traduzi-la pra você. Traduzir lá. Mas de qualquer forma, você começa a pensar, cara, mas, entre aspas, é só isso? Tipo, igual o Michael Phelps treinou por 3 anos, todos os dias, mas só isso, entre aspas, que ele fez? Se você for pensar, é só isso. Tipo, ele não tomou um super soro do Capitão América, ele não fez uma dieta extremamente diferente, não, ele fazia uma dieta hipercalórica, no caso do Phelps, né, que tem um livro dele também que... Cara, eu tava com o nome na ponta da língua do livro do Phelps, que eu não li inteiro, mas eu li um pedaço, que é muito bom também. Que a dieta dele era hipercalórica e ele treinava literalmente todo dia. Podia ser domingo, sábado, feriado, aniversário da mãe, aniversário da avó, aniversário da tia, Natal. Ele tava lá treinando. E deu no que deu, né? É claro que não é só o Phelps que fez isso, né? Tem um nadador brasileiro também que fez isso. Como é que ele chama mesmo? Sempre... Nessas horas dá um branco na cabeça, né, cara? Nadador, essa galera... César Cielo. Isso, nossa, Cielo. Peço perdão imensamente pro César Cielo por esquecer o nome dele, mas o cara é absurdo, cara. O cara também treinava demais até hoje, ele tá aposentado, treina pra caramba. E você fica pensando, cara, só isso. Tipo, parece que faz algo tão extraordinário. O extraordinário é como você disse, né? É fazer as mesmas coisas todos os dias de forma bem feita e de forma constante. E se você sair do trajeto, você só volta. Porque eu acho que é mais importante, entendeu? Né? Tem uma guria, eu tô tentando lembrar o nome dela agora. Eu acho que foi a Letícia Dirks. Cara, menina muito massa o conteúdo dela. Letícia Dirks que falou isso. Que o sucesso, cara, ele tem muito mais a ver com a sua capacidade de voltar pro foco toda vez que você sair do trilho. Porque é muito fácil sair do trilho, né? Porque é fácil sair. Você pode se machucar, ficar doente. Tipo, exato. Vai acontecer alguma coisa no meio do caminho ali. Rocky Balboa, né? Tem uma parte muito massa naquela parte do filme que ele fala que a vida nada vai te bater tão forte quanto a vida. Mas a questão é não é o quanto você bate de volta, é o quanto você aguenta apanhar. E a vida é exatamente então isso, né, cara? Tipo, nada vai bater tão forte quanto a vida. Tu vai sair do eixo várias vezes, mas não é o quanto você aguenta bater ali, tipo, o que eu vou fazer agora? Não sei o quê. Não, cara. Aguenta apanhar, meu.
Continua no eixo ali, ó. Continua seguindo em frente, mesmo com as adversidades, sacou? Mesmo com uma lesão, mesmo com problema de saúde, mesmo com problema financeiro, porque... Dificuldade a gente sempre vai ter, entendeu? E tudo são fases, né? Tudo passa, igual você deve ter passado muita dificuldade lá em Balneário. Demais. Assim... E passou, né? Claro. Assim, eu agradeço muito a Deus, cara, né? Porque eu tenho uma família que me ajudou muito, sabe? Se eu não tivesse eles, eu passaria muito mais dificuldade lá, sabe? Eu estaria, sei lá, igual a gente deu exemplo, né? Vendendo coco na praia, sei lá que merda que eu tá fazendo lá. E lá nem vende coco na praia, porque tem os espacinhos lá que vende as coisas, lá, mó máfia lá. Mas enfim, eu dou graças a Deus por esse ponto. Mas assim, ali, no meu nível, do jeito que eu tava, eu passei minhas dificuldades sim, sabe? Assim como todo mundo passa as suas. Então, acho que essa que é a cabeça que a gente tem que ter, entendeu? Você tá passando os teus BO, encara eles de frente, meu. Sabe? Estufa o peito e vai pra frente, irmão. E não perca a sua essência, né? Não deixe de... Como é que é o nome daquele cara lá? Entre na arena e não tema, irmão. Vai. Exatamente. Mesmo se você, igual o Cristiano Ronaldo que a gente falou, teve uma época que o Real Madrid tava tomando goleada do Barcelona direto e mesmo assim falava, ó, diz um jogador que tem mais gols do que eu vou conseguir vencê-los. Foi lá e ganhou mesmo, né? O cara era bravo, o cara é brabo ainda, né? E sabe, eu tava lembrando na hora que você falou da parte das biografias. Você já assistiu One Punch Man? Não. Desenho japonês, anime. Não, anime eu não tenho muito costume. Ele é um careca. É um careca que Você nem é careca, cara. Ah, não, eu raspo o cabelo, agora eu tô careca. Mas, enfim. É um carequinha lá que... Ele também não era careca. Ele ficou careca de tanto treinar. Ele ficou... Qual que era o treino dele? Se eu não me engano, era 100 agachamentos, 100 abdominais, 100 flexões e 10 km de corrida. Todo dia. Nossa. Era o treino dele. E tipo assim, ele era o homem mais forte da face da Terra, cara. Ele matava todos os alienígenas que apareciam lá. Só que assim... Ele era muito forte, cara. Não tinha alguém páreo pra ele. Mas aí entra essa ideia, tipo... Era o mesmo treino a vida inteira, tá ligado? Ele só fez aquilo e ele ficou muito foda. É óbvio que você não vai fazer, tipo, 100 agachamentos e tal. Eu já tava pensando em fazer já, hein? Eu tô falando aqui uma coisa meio... Só fazer um paralelo, mas é justamente essa ideia, entendeu? A constância, ela faz toda a diferença. Uhum. E como a gente já bem disse, realmente quando você machuca, quando você tem algum aperto financeiro, alguma dificuldade, é muito difícil realmente continuar fazendo, mas é o que vai fazer diferença. Então tenta aguentar a barra aí, porque a situação vai melhorar, tudo passa, né? Que nem vai. Essa frase é legal, cara, do jiu-jitsu também. Tem muito ensinamento lá, né, sobre essas questões de mentalidade e tudo mais. Eu acho que o maior ensinamento no Jiu, cara, 2, na verdade. Primeiro, respeito ao mestre, sabe? A pessoa que tá ali na sua frente, ela sempre tem algo pra te ensinar e tem alguma coisa que você vai aprender com ela. Tu sempre sabe menos que quem tá ali na tua frente. E isso casa com o segundo. Seja um eterno faixa branca, cara. Um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Tipo assim, e mesmo se você for faixa preta, sempre tem algo para aprender. Assim, por mais que, na área de educação física hoje eu sei um bocado de coisa a mais do que eu sabia antes, quando eu tava na graduação. Porra, velho, eu sei que eu posso aprender muito mais ainda, sabe? Eu sigo uma galera da física que é muito foda, que fala sobre dor e tal. Ainda sigo o meu professor também, o Eder Lima, enfim. E é sobre isso, cara. Seja um eterno aprendiz. Esteja sempre estudando, esteja sempre buscando conhecimento e transformando esse conhecimento em sabedoria. Ou seja, aplicando, sabe? Então, cara, é isso. Seja grato ao seu mestre, seja um eterno faixa branca. Aprendizados do jiu-jitsu para a vida. E assim como foi esse podcast também, uma certa forma, uma lição de vida, né? Que teve muitos toques, muitos memes também, né? Pra quem gosta, de qualquer forma. Pena que a gente não fez aquele meme lá quando não tava gravando, né? Da senhorita lá. É que tem alguns que dá processo, tem algumas coisas que não dá pra fazer, tem alguns que dá processo. E no momento eu não tô muito bem sucedido o suficiente pra pagar processo, entendeu? Então eu não tô podendo no momento. Então, certas coisas é melhor ficar no off, mas o que não vai ficar no off é esse podcast que, como eu disse desde o começo, né, agradeço muito o seu tempo, porque é o nosso bem mais valioso. Você dedicou um pouco do seu tempo aí a nos compartilhar informações e vivências que você teve, que eu tenho real noção de como foram difíceis e tenho certeza que agregou muito na vida das pessoas que vão assistir. Difíceis não, desafiadoras. Vamos trocar a palavra. Bem colocado, mas eu acho que foi os dois.
E com certeza vai agregar muito valor na vida das pessoas que vão assistir, tanto os cortes quanto o podcast completo, né? Principalmente os cortes, que você é pra estar seguindo o perfil. Se você não estiver seguindo, é só colocar GWF-TV que vai aparecer lá. E muito obrigado mesmo, Iago, pelo seu tempo. Não quero me prolongar muito, porque eu sei que você deve também estar com fome, né? Um pouquinho, assim, ó. Tem que se alimentar, que... Não sei se parece por vídeo, mas o braço dele é grande, ele é um cara forte, então ele precisa de calorias, entendeu? Olha, eu tô em cutting, viu? Quero perder uma barriguinha que barriguinha, indecente cara. Você nem tem barriguinha, tá aparecendo. Você nem tem barriguinha. Mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo pelo papo. A gente vai te convidar mais vezes, provavelmente, se tiver pra cá ainda. Vou chamar. Agora, se for pro Balneário Camboriú, vai ficar um pouco mais difícil. Só você chamar nós pra ir lá, cara. Conhecer a praia. Lá tem uns espaços, hein? Dá pra gente fazer uns negócios bacanas lá. Passear lá em Balneário, já pensou? Mas de qualquer forma, muito obrigado pra você que assistiu até o final. Continue acompanhando pra ter mais podcasts. Qual que é a palavra que eu posso usar? Fora da casinha, né? Porque nós não segue roteiro. Podcasts excelentes, excepcionais, a gente não segue fora roteiro, da curva. A gente fala mesmo, fala algumas coisas que não deveria também, por isso que não vão ao ar, porque dá processo. E é isso. Para de perder tempo, tá? Se você quer informação e conhecimento, vem comigo, vem com a GWF. Quer certeza de sucesso. Vem com a GWF. Só bora.